desistiu. É muito triste isso, né? Deixa eu desligar aqui, desculpa aí, me estendi. Ô, Júlia, isso repercute, Márcia? Isso repercute no CAPES, em algum lugar? As pessoas discutem isso ou não? É uma discussão difícil, viu, Luna? Eu acho que eu já saí do CAPES há algum tempo, mas discutir clínica nunca foi uma coisa fácil em CAPES nenhum, né, Júlia? Acho que talvez a gente no Itapeva tinha uma situação diferente, porque a gente tinha uma outra história, mas no CAPES de Osasco sempre foi muito difícil pensar o que é a clínica de um CAPES, né? Nunca foi uma coisa fácil. No período que eu estive na direção, acho que o meu papel era muito mais de abrir espaços para essa clínica, né? Mas eu acho que foi ficando pior, porque foi virando um centro de assistência social, como diz a Júlia, e o comando foi nessa linha, né? Então, eu acho que se perdeu muita coisa clínica, e a gente tinha conseguido construir, por mais que fosse... Mas a gente tinha uma parceria maravilhosa com a Secretaria de Cultura, a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, e perdeu. Então... Só um minutinho. O que está acontecendo? A Vanessa tá levantou sem som, Júlia. Vanessa. Vai ficar aqui na caminha. Na caminha. Fica aí. O que eu quero falar é que, assim, o que a Júlia falou não é um espaço de assistência social, mas acho que as pessoas procuravam uma ambiência para transformar, tá? Talvez isso. Como esse moço que vocês estão falando. Ô, Luna, fecha o seu microfone do latido. Sabe que é o problema, Vanessa? É assim, por exemplo, quando você me chama de onça, né? Mas essa discussão, por exemplo, do bipolar, é uma discussão tão inútil, sabe assim? É absolutamente inútil. Olha, bipolar tem tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, blá, 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 o tipo 2, blá, 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 o tipo 3 é assim, ninguém sabe o que é. Todo mundo é tipo 3, sabe? Mas que coisa engraçada, né? E assim, é uma discussão de nada. E aí você vê um sujeito que tem exatamente uma demanda de CAPES, do CAPES que tem parceria com a Secretaria da Cultura, que é na frente, e faz várias parcerias, tipo, esse sujeito está fora. Porque esse sujeito, ele traz assim... Nossa, vocês precisam ver ele tocava assim, é porque eu sou amigo de Caetano, porque não sei o quê, porque, sabe assim, vinha com uma história assim, mas precisando muito dar um plano de consistência com as coisas que ele imaginava, com as coisas que ele conseguia produzir, né? Ele várias vezes ele montava grupos e tentava levar um pouco mais adiante. É difícil lá, assim, tudo tudo é muito pouquinho, assim, sabe? Tudo, então uma clínica, tem uma questão assim. Para você ter uma ideia, naquele CAPS ainda tem tipo um coral, tem tipo um grupo que faz umas lives, umas coisas, mas ainda não era um lugar que coubesse um cara como ele. Ou assim, tipo, ele transbordava nesses lugares, porque esses lugares são assim, tipo, bem pequenininho, sabe? Você faz uma demanda, você tem uma expressão bem pequenininha. O que a Márcia falou do Itapeva, que a aluna fala assim, você só fala do passado, é que foi o único lugar que a gente encontrou, pelo menos que eu vi na minha vida, que tinha assim mais de uma sala, mais de um lugar e assim mais de um talento. Então dava para juntar e fazendo e grudando coisas. Inclusive dava para resistir e sobreviver à estupidez local, né? Osasco, você não sobrevive à estupidez local, porque a estupidez local é careta, é assim, é a cidade mais rica do Brasil, é o melhor orçamento do Brasil, uma cidade desse tamanho, um cozinho de cidade, 500 mil habitantes, podia ser assim, tipo o maior polo tecnológico de saúde, sei lá, do que quiser.
né? Assim, tipo, tem dinheiro, tem tudo. E é aquela infâmia, bicho, aquela calçada esburacada, aquele ônibus asqueroso, sabe assim, tipo, aquele rico avarento. Então, assim, como é que é o CAPS lá? É avarento, entendeu? Então, um cara como esse, cheio de amor para dar, toma o quê? Um tapa na cara, né? Nossa, assim, nossa, tem que dizer alguma coisa de tudo isso, porque a das doidas era um movimento impressionante, assim, para mim, que estava na semiótica e adorava psicanálise, né? E encontrar a Júlia era encontrar o próprio corte lacaniano, assim, sabe? Então, assim, eu não ia encontrar o Lacan nunca, é, mas encontrei a Júlia e o CAPS e a das doidas dentro do CAPS. E saibam, a das doidas estava num lugar assim, nos fundos do CAPS, né? Então, assim, muito reservado de toda a potencialidade que, como a Júlia está lembrando, espinosamente deveria ser dado a esse infortúnio de você não poder abarcar dentro da normalidade a própria diferença, que é inevitável e inescapável a todo ser humano. Então, assim, era fantástico participar de alguma forma daquilo. E é óbvio, você vê pelo movimento das coisas, tinha que acabar, porque, como todo movimento de divisão do conhecimento, aquilo era uma coisa demais. Como o Elias transbordava, das doidas transbordou também, Júlia transborda, Márcia transborda, a gente transborda aqui em Cascavel, e a gente se dá mal, e a gente se fode, a gente tem que sair daquilo que a gente estava fazendo, a gente tem que perder a luta para conseguir sobreviver. E é isso que acontece com a gente. Agora, eu queria, pelo amor de Deus, vocês me deixem, assim, assim 1 minutinho, 5 minutos no máximo, eu quero ler aqui o Tratado da Correção do Intelecto do Spinoza, mas, assim, só um parágrafozinho, assim, para vocês entenderem o que a Júlia está dizendo, porque é muito maravilhoso, Spinoza. E é isso. Eu que tenho a minha grande parte de psicose só com Spinoza mesmo. E diz aqui o Tratado da Correção do Intelecto. Começa assim: desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo que costuma acontecer na vida cotidiana, e tendo eu visto que todas as coisas que me arreceava ou que temia não continham em si nada de bom nem de mal, senão enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar se existia algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo mais, o ânimo fosse afetado. Mais ainda, se existia algo que, achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria contínua e suprema. Digo que resolvi, enfim, porque à primeira vista parecia insensato querer deixar uma coisa certa por outra então incerta. De fato, vi as qualidades que se adquirem pela honra e pelas riquezas, e que precisava abster-me de procurá-las, se tensionasse empenhar-me seriamente nesta nova pesquisa. Eu só vou até aí, porque eu acho que aí já fica claro um pouquinho. Quando ele fala aqui, né? Eu acho que fica claro isso aqui, né? Aqui. De fato, via as comodidades como se adquirem pela honra e pelas riquezas, e que precisava abster-me de procurá-las, se tensionasse empenhar-me seriamente nessa nova pesquisa. Quando Elias diz
que o analfabeto é aquele que aprendeu a ler e não lê. Gente, isso, quando na semana passada a gente começou a discutir, eu não sei bem o que, mas me veio muito na cabeça em relação a isso, mas tinha algo a ver com isso, era a questão assim, do que a gente está fazendo com isso, mas e do como a gente se apresenta. Eu acho que tem muito a ver com essa frase do Elias. A gente se apresenta como leitura, a gente se apresenta como conhecimento, a gente se apresenta como diferença. E só nisso já se faz necessário, só nisso a gente já é antirracista, só nisso a gente é feminista, só nisso a gente coloca a Júlia, nós somos espinosanos. E a coisa pode acontecer dessa forma, porque abre o espaço para toda essa diferença toda. E eu, assim, a gente só queria parabenizar mesmo e confraternizar desse momento, porque são poucos os espaços em que isso está acontecendo de uma forma clara, né? Então, e o terror está sobre nós. E você vê o que está acontecendo com o CAPES, com as universidades. E se a gente não se une e lembrando de tudo isso, realmente a gente deixa tudo ruir. E parabéns para Du. Nossa, Du, olha o que você traz para a gente. Né? Então, assim, fantástico, maravilhoso. Microfone, Kaique. O que aconteceu com o povo que está todo mundo calado? O Kaique vai falar. Vai, Kaique, só que você está sem som, Kaique. Olha o Kaique sem som, viu? Só Kaique, não é só eu que fico sem som. Ó, é o seguinte, quando eu comecei no CAPES, eu estava naquela onda de fazer o vestibular para entrar na USP e fazer biblioteconomia. Aí a Júlia já sacou e ela falou assim, por que você não vai fazer arte? Falei, mas o que eu vou fazer de arte? Eu só era uma pessoa comunicativa, ela já enxergou o talento. Aí ela me inscreveu no curso de fotografia do MAN. E, às vezes, a Júlia saía da agenda dela para me pegar no CAPES e me levar no curso do MAN para eu não faltar no curso do MAN. E a Márcia sabia que tinha uma câmera solta lá no CAPES Itapeva, falou, fica com essa câmera. E eu saía fotografando pela cidade. Aí eu ia no Itaú Cultural, comecei a participar de curso de cinema, até que um pessoal me chamou para fazer o Sociedade Secreta. E anos depois, o Itaú Cultural me chamou para participar da ocupação Nise da Silveira, que a primeira pessoa que eu pensei para participar desse projeto foi a Júlia. E ela cordialmente participou do projeto da Nise da Silveira, porque quem defendia no CAPES a ideia da Nise da Silveira era a própria Júlia. E como a gente está fazendo um encontro literário, eu vou ler um texto desse livro, que é da ocupação da Nise da Silveira, que eu escrevi um pedaço. Então, o nome do texto, a minha parte é A Arte da Loucura ou A Loucura da Arte. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. A história da loucura foi feita de muito sofrimento e perseguição em diversas culturas. Ter nascido louco, com certeza, foi uma punição. Todavia, há registro de vários loucos que souberam sobreviver por meio da arte, tanto no campo artístico quanto no campo literário. A loucura tem uma frase magnífica, que é o processo da criação. Quem mente torna tudo possível. As ideias fluem, as formas, as cores se tornam as combinações perfeitas em busca do belo, abrindo novos caminhos para a discussão das novas percepções.
Vejo que a loucura me tirou a vida considerada normal dos padrões atuais, que obtive de alguns prejuízos dos quais não consigo me recuperar. Minha primeira internação foi aos 14 anos de idade, quando eu conheci o músico Raul Seixas. Na época, não tinha ideia de quem era, mas de tudo que ele me disse, algo que eu nunca esqueci. Bem-vindo à sociedade secreta. Naquele momento, nada me fez muito sentido. Ao longo da vida, eu vivi muitas crises. E quando chegava ao grau máximo da euforia, eu era internado e entrava em outro mundo, no qual não era irreal. O tempo era muito lento e, com os efeitos da medicação, tudo ficava muito difícil. O convívio com outras pessoas que tinham sofrimento mental me fazia aprender a compartilhar as diferentes experiências de história de vida. Com o passar dos anos, fui entendendo a frase de Raul Seixas, a sociedade secreta, que ninguém conhece, não guarda segredos, mas os templos, que são os manicômios, e os seus membros, sim, os chamados loucos pela sociedade moderna, são verdadeiros mártires da história, pois estão presos por não ter cometido nenhum crime, confinados em muralhas físicas e mentais, desprovidos de liberdade e vivendo um sofrimento constante. Atualmente, a chamada sociedade moderna vive a era da depressão. Esta, por sua vez, vem sendo considerada uma epidemia do planeta, visto com a dor sem motivo pela qual muitos sofrem, pela qual a vida perde sentido. As pessoas que estão inseridas nos padrões de normalidade não dão credibilidade a um louco, pois vivemos em uma sociedade de estética que teme por ter suas relações pessoas com distúrbios mentais por medo de sofrer alguma agressão. Entretanto, conheço muitas histórias de pessoas que, mesmo com sofrimento mental, conseguiram ser respeitadas como alguns artistas e líderes religiosos em que o público expuseram suas vidas com a bipolaridade, a depressão e, recentemente, com a crise do pânico. Essas atitudes fazem com que as pessoas mudem esse olhar com os chamados loucos. A loucura tem cura. O paciente é diagnosticado e, a partir daí, tem duas opções: aceita o tratamento proposto ou reluta em receber ajuda. Com o complexo processo da reforma psiquiátrica, temos o início de fechamento de alguns manicômios e o surgimento de uma rede de apoio chamado Centro de Atenção Social, CAPS. Esses espaços dedicados ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, oferecendo atendimento multidisciplinar, suporte nas crises, em várias atividades que é intuito de inserir seus pacientes no convívio social. Sou usuário do CAPS da Veja, vejo a necessidade de buscar novas tecnologias de tratamento e incentivar a produção artística, o único meio capaz de transformar as fases de euforia em verdadeiras obras de arte, e os momentos de baixa, com a depressão, a criação de músicas e poesias. Hoje estou estabilizado, foi graças ao poder da arte. Esse texto eu fiz em 2018. Como é que dá para ter esse texto? Olha, Luna, se você for no site do Itaú Cultural, você vai na parte da exposição da Anísio da Silveira, tem uma parte lá que o livro está disponível. Aí tem outros textos muito interessantes. Inclusive, depois que eu fiz a exposição da Anísio da Silveira, em seguida eu já fiz o sarau na Casa das Rosas, que a Júlia participou e me ajudou também. E lá ela leu um texto também desse livro. Tem textos maravilhosos que vale a pena a gente ler esse livro. Nossa. O livro está disponível... Está disponível eletronicamente, na parte da exposição da Anísio da Silveira. Mas... Em papel, a Júlia tem alguns exemplares que ela não dá para ninguém, né? Não, mas de qualquer forma, assim, cada dia, né? A gente estava falando disso antes, né, Vanessa? O acervo das Doidas tem coisas incríveis.
Então, assim, Já fiz as alterações que você me pediu. Inclusive a produção da Júlia, a Júlia já fez muita gente escrever livro, né? Fala, Júlia. Então, achei essa construção do tem site. muito livro escrito também. Acho que é uma coisa legal. Uma parte que a gente estava falando ontem, que é construir essa história, porque assim tem partes que eu já botei, achei uns 2 clipezinhos do Elias. Vou procurar mais coisas, eu vou jogar no grupo depois para vocês verem, conhecerem ele. Mas tem várias outras produções, né? Assim, que tipo que não são exatamente a das doidas. Por exemplo, tem a coisa do o sabonete. Nossa, Alzheimer. Piraí. Sabonete Piraí, isso. Que foi feito lá no